A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 331 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Iniciaremos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e 2. E Provérbios, capítulo 27, versículos de 21 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, à hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo, Cornélio. Cornélio, fitando-o, cheio de temor, disse: "Que há, Senhor?" O anjo respondeu: "Tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um homem chamado Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar." O anjo que lhe havia falado retirou-se. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso, que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade à hora sexta, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. E uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro respondeu: "De modo algum, Senhor. Eu nunca comi coisa profana ou impura." A voz lhe falou pela segunda vez: "Não chames de impuro o que Deus tornou puro." Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois,
o objeto foi imediatamente recolhido ao céu. Enquanto Pedro tentava descobrir o significado da visão que acabava de ter, os homens enviados por Cornélio, tendo se informado sobre a casa de Simão, apresentaram-se à porta. Chamaram para perguntar se aí se hospedava Simão, conhecido como Pedro. Pedro estava ainda refletindo sobre a visão e o Espírito lhe disse: Estão aqui 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, pois fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem estáis procurando. Qual é o motivo que vos traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por toda a população judaica, recebeu de um anjo santo a ordem de te convidar à sua casa, a fim de ouvir tuas palavras. Pedro então os fez entrar e lhes ofereceu hospedagem. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegou a Cesareia. Cornélio o estava esperando, com os parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés em adoração. Pedro o reergueu e disse: Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Continuando a conversar com Cornélio, entrou na casa. Encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: Vós bem sabeis que a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Ora, Deus me mostrou que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, logo que me mandastes chamar, eu vim sem hesitar. Agora pergunto: por que motivo me mandastes chamar? Cornélio respondeu: Faz 4 dias, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. Eu mandei te chamar e tu fizestes bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra. De fato, disse, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis que o aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por toda a parte, ele andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A seu respeito, todos os profetas atestam: todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. De fato, eles ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro permanecesse alguns dias com eles. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados santos, junto com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça de Deus a vós dada em Cristo Jesus. Pois nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, conforme o testemunho de Cristo confirmado em vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vos confirmará irrepreensíveis até o fim, no dia do Senhor nosso, Jesus Cristo. Fiel é Deus por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, eu vos exorto pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no mesmo pensamento e na mesma intenção. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo discórdias entre vós. Digo isso porque cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Cefas, outro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, a não ser Crispo e Gaio. Desse modo, ninguém pode dizer que fostes batizados em meu nome. Ah, sim, batizei a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria da palavra, para que não seja aniquilada a cruz de Cristo. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas por meio da loucura da pregação. Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, vede vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. O que, porém, para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar aquilo que é forte.
O que para o mundo é sem prestígio e desprezível, Deus o escolheu, aquilo que é nada, para anular aquilo que é. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Dele sois em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria no Senhor se glorie. Capítulo 2. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Com efeito, entre vós, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive junto de vós com fraqueza e receio, e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé se fundamente não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entre perfeitos falamos de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão sendo anulados. Falamos da sabedoria de Deus, em mistério escondida, e que desde a eternidade Deus destinou para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como está, porém, escrito: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Quem de fato conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais aos espirituais. Aquele que é psíquico não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entender isso, pois isso só pode ser avaliado espiritualmente. Ao contrário, aquele que é espiritual avalia tudo, mas ele mesmo não é avaliado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, quem o aconselhará? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Provérbios capítulo 27, versículos 21 e 22. Como se testa a prata no crisol e o ouro na fornalha, assim se prova a pessoa pela boca de quem a louva. Ainda que soques o insensato como os grãos de cevada no pilão, não se retirará dele a sua insensatez. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, meditamos hoje sobre o capítulo 10. Aqui nós vemos algo bastante interessante. 2 personagens e uma dupla conversão, Pedro e Cornélio. De um lado, Cornélio, que não resiste, ele está aberto aos judeus, e enquanto Pedro, de início, ele está fechado aos pagãos e resiste. Importante nós lembrarmos que a comunidade judaica ela se defendia das influências externas mediante 2 proibições. A de comer carne de animais considerados impuros pelo livro do Levítico e de se misturar com estrangeiros que também eram considerados impuros. Aqui então, neste processo de conversão de Pedro, nós vemos aqui já um início
algo que vai se desenrolar no Concílio de Jerusalém, que nós veremos mais adiante no capítulo 15, que vai tratar da abertura da igreja aos pagãos. Agora, olhando para Cornélio, aqui ele já está num caminho de conversão, visto que ele já possui uma inclinação para o judaísmo. E já no início do capítulo, quando começa a aparecer esse personagem, um fato interessante é a menção da hora da visão de Cornélio, o que deduz que é enquanto ele estava orando no momento da oferta vespertina, mostrando aqui a sua propensão ao judaísmo. Em Cornélio, então, nós vemos o Senhor o colocar em contato com um membro da comunidade, no caso Pedro. É interessante que Deus não comunica a mensagem diretamente para ele, mas vai encaminhar ele, envia ele para um representante da comunidade. Pedro também, enquanto ora, ele recebe uma visão, uma mensagem que vai levar ele à conversão. Pedro então vai a Cesareia para encontrar Cornélio e ele vai acompanhado de alguns irmãos, nos diz ali no texto, o que representa também a dimensão comunitária. É uma viagem consideravelmente curta, de cerca de 50 quilômetros. Chegando em Cornélio, o encontro de Pedro com ele e os demais abre os olhos de Pedro e o faz compreender o sentido da visão que ele tinha tido lá atrás. Ele já não pode chamar o pagão ou qualquer homem de profano ou impuro. Aí então nós vamos ver mais um dos discursos de Pedro, agora sendo dirigido aos pagãos. A catequese aqui de Pedro, ela começa dizendo que Deus não faz distinção de pessoas. É um aspecto fundamental esse daqui que vai estar presente fortemente no concílio, como eu já mencionei, nós vamos ver no capítulo 15. O centro do discurso de Pedro, aqui nesta catequese, é o querigma, é o anúncio. Ele vai falar aqui da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus. Vai acontecer então o que nós chamamos de Pentecostes dos pagãos. Assim como o Espírito desce sobre aqueles que vêm do judaísmo, agora também desce sobre aqueles que vêm do paganismo. E todos passam pelo mesmo batismo, vivendo unidos na mesma comunidade pela ação do Espírito, que através da palavra os faz reconhecer Cristo e faz eles aderirem à fé através do batismo. Iniciamos hoje também a leitura e a reflexão da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo ele teria chegado a Corinto em sua segunda viagem missionária, a partir ali do ano 51. O conteúdo da primeira carta é a unidade da igreja, a ordem moral da comunidade. Ele vai falar sobre aspectos do matrimônio, da esperança e da ressurreição. Esta carta de São Paulo aos Coríntios mostra uma comunidade vigorosa, cheia de valores cristãos e composta de pessoas simples, marginalizadas e cheias de problemas. Esta comunidade que está dentro de uma população em geral que estava tomada de ganância e de imoralidade. Os grandes assuntos da carta são formulados na vocação do apóstolo, na fraternidade, na santidade da assembleia, na unidade da igreja e no desejo de graça e de paz. Nós vamos ver aqui nesse primeiro capítulo uma presença dominante da pessoa de Jesus Cristo. Já no início, quando Paulo está iniciando a carta, o nome Jesus Cristo vai aparecer 9 vezes em 9 versículos. O primeiro assunto que Paulo trata são as divisões e as rivalidades na igreja de Corinto, porque pelo visto haviam se formado ali em Corinto vários partidos. O de Paulo, fundador dessa igreja, o de Pedro, por um tempo líder da igreja de Jerusalém, dedicado mais aos judeus, porém pioneiro da abertura aos pagãos, como ouvimos há pouco na reflexão do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Ainda o partido de Apolo, que era um judeu helenista de Alexandria, bastante versado na escritura, e o partido do Messias, legítimo até pelo seu nome, mas deformado por atitudes polêmicas. Diante dessa situação, diante desse ambiente, Paulo prega contra as divisões que rompem a unidade da comunidade. Na sequência, então, nós vemos Paulo que havia partido de Atenas após uma experiência fracassada com os filósofos gregos. Isso ainda a gente vai refletir no capítulo 17 de Atos. Só que agora em Corinto, ele trabalha com uma comunidade pobre da periferia da cidade. Essa dupla experiência, a partir disso, cresce a convicção de que Deus escolheu preferencialmente as pessoas mais pobres, simples e marginalizadas, pois é na fraqueza que se manifesta a força de Deus.
A partir daí, então, segue a argumentação através de um jogo de contrários e antíteses. Significa que há uma contradição entre o projeto de Deus e o projeto humano. A cruz, ela parece loucura, sinal de fraqueza e caminho de perdição, mas Deus a transformou em sabedoria, sinal de força e caminho de salvação. No final desse capítulo, Paulo aplica as suas considerações ao caso concreto da comunidade de Corinto, onde essa realidade pode ser constatada. E no capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos que o apóstolo ele continua a aplicação de seu exemplo pessoal, quando chegou a Corinto e anunciou a palavra com a expressão da fraqueza humana. O seu apoio não estava na linguagem teórica da sabedoria humana, mas sim na realidade do poder de Deus, que é o próprio Cristo crucificado. Esse mistério do poder de Deus não é nenhuma mensagem secreta, e sim o plano divino para salvar toda a humanidade, realizado agora através de Jesus Cristo pela pregação do Evangelho. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!